Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Vamos ler somente um versículo, que diz assim: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Podem se sentar. Louvado seja Deus. Vamos estudar nesta noite o tema: o pecado não pode ser eterno. Então nós conhecemos muito bem essa passagem sobre o pecado. Quando o homem peca pela primeira vez, Deus ele expulsa o homem do jardim do Éden, coloca querubins do lado oriental e coloca uma espada inflamada guardando o caminho da árvore da vida. Então muitos não entendem isso aqui, mas quando o homem comete o primeiro pecado, ou seja, a partir da chegada do pecado, o que acontece? Deus ele vai pegar ali a árvore da vida. Primeiro ele expulsa o homem, coloca querubins guardando o jardim e coloca uma espada na frente da árvore da vida, guardando o caminho da árvore da vida, porque uma vez o homem tornando-se pecador, se ele tivesse acesso à árvore da vida, o pecado seria eterno, seria para sempre. E Deus é santo, e a santidade de Deus não pode se relacionar com homens imorais. Então Deus teve que banir o homem do jardim e colocar uma espada para proteger a árvore da vida. E depois, com o passar do tempo, Deus permitiu que o jardim desaparecesse, a árvore da vida também desaparece. Então ela vai aparecer no final da Bíblia, no livro do Apocalipse, na Jerusalém Celeste. Então, essa é a base do nosso estudo. Vamos fazer aqui um estudo panorâmico, mais uma análise da tentação e da queda. Deus criou a lei moral com o propósito de reger a conduta e o relacionamento dos seres racionais entre si e o seu Criador, ou seja, a relação entre a criatura e o Criador, que é Deus e o homem. A Bíblia nos informa que antes da criação da terra, houve no céu um conflito causado por Lúcifer, o mais exaltado anjo dentre os seres que habitavam as moradas de Deus. Lúcifer abrigou em seu coração desejos ambiciosos e egoístas e, dissimuladamente, os discerninou entre os anjos, criticando o caráter de Deus e lançando dúvidas quanto à sua justiça e o seu amor. Temos aqui em Isaías, no capítulo 14, vamos fazer aqui uma leitura, que está em Isaías no capítulo 14. Vamos ler o versículo, do versículo 13 ao versículo 15. Isaías 14, versículo 13 ao 15, que diz assim: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei,
aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aqui nós vemos que o profeta Isaías mostra a ambição e o destino de Satanás. Satanás, ele coloca no seu coração o desejo de ser semelhante ao Altíssimo. Então, como consequência de sua rebelião, ele foi expulso do céu com a terça parte dos anjos que ali habitavam. E ao ser criada a terra, veio para cá a fim de aliciar também um homem, usando de magia e astúcia para conduzi-lo ao pecado. Veja bem, nós temos aqui duas rebeliões. A primeira rebelião acontece no céu e a segunda rebelião acontece na terra. E aqui tem dois pontos aonde Satanás ele usa pontos diferentes. No céu ele usa a dúvida e na terra ele usa a sedução. A dúvida produz condenação e a sedução produz a queda. Quando Satanás ele se rebela no céu, é bom te entender que a terra ainda não tinha sido criada. Tratando-se da criação, que vai ser um outro estudo, nós podemos ver, a Bíblia revela que primeiro Deus criou os seres angelicais. É porque muita gente pensa que os anjos são eternos. Os anjos não são eternos, eles foram criados. Eterno somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os salvos que serão eternos também no futuro. Mas os anjos foram criados, foi a primeira criação de Deus, foram os anjos, e depois é que Deus ele cria a terra, e aí vai dando sequência, os seres, as aves, os peixes e por último o homem. Então quando Satanás ele se exalta porque ele tinha muita glória, ele era o querubim, o anjo mais belo que existia nas moradas celestiais, e ele, ao ter todo esse poder, ele coloca em seu coração o desejo de ser igual a Deus, e ele cria uma rebelião, tentando criar para ele um reino. E o que é que ele usa? Ele usa a dúvida. Ele coloca a dúvida sobre o caráter da justiça de Deus e do amor de Deus. Só que os anjos que ali se rebelaram com ele, a Bíblia revela que vai ter essa parte, eles aceitaram essa dúvida. Ou seja, Satanás ele começa a disseminar, espalhar o seu projeto, a sua rebelião, para se tornar igual a Deus, e ele começa a dizer algo sobre o caráter de Deus, da justiça de Deus, da moral, do seu amor. E o fato dos anjos abrir o coração, estou aqui usando a figura de linguagem, porque anjos são espíritos, e espírito não tem coração, mas é só uma figura de linguagem. Só o fato deles abrirem o coração e permitir a dúvida, Deus expulsa os anjos, condena a terça parte dos anjos,
Porque quando eles tiveram um ponto de dúvida, ali imediatamente eles ofenderam a santidade de Deus. Então, de maneira nenhuma, nós devemos ter pontos de dúvidas com relação ao nosso Deus. Então, Deus primeiro cria os seres celestiais, os anjos. Acontece essa rebelião, que foi o primeiro pecado. Com o passar do tempo, não vamos entrar aqui nesse detalhe, Deus cria a terra. E Deus sabia que Satanás, ele ia envolver o homem em seu projeto. Então, quando Deus ele cria a terra, o que Satanás faz? Satanás ele vai para a terra para seduzir o homem. É quando acontece o segundo pecado. Então, o primeiro pecado acontece no céu, o ponto foi a dúvida. O segundo pecado acontece na terra e o ponto foi a tentação. Foi daí que gerou a queda. Um dia, Eva distanciou de Adão e foi atraída por uma serpente falante. Ela nem imaginava quem estava por trás daquela curiosa e intrigante criatura. Ela até que procurou evitar a tentação, lembrando-se da advertência divina. Eva, seduzida por meio do fruto proibido, e em seguida ofereceu ao seu marido. Então, eu vou fazer também aqui uma leitura, que está aqui nesse mesmo capítulo, o capítulo 3 de Gênesis, a partir do primeiro versículo até o versículo 6. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E havendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Tem dois pontos aqui que eu quero falar. Primeiro ponto é muito importante. Olha que no começo, como diz aqui no estudo, diz assim: um dia Eva se distanciou de Adão e foi atraída por uma serpente. E nós sabemos muito bem que quem estava por trás daquela serpente foi Satanás. Qual é o ponto que eu quero usar aqui? Que Satanás espera Eva se separar de seu companheiro. Então tem coisas que nós temos que vigiar. Tem situações, tem locais que não é bom que o marido se afaste da esposa, ou que a esposa se afaste do marido, ou até mesmo uma pessoa, um jovem solteiro, vai a este lugar. É bom não ir só. Também é bom quando o irmão for em algum determinado lugar, comunicar ao pastor, pedir oração, ou até vigiar e nem ir naquele lugar, ou ir em um outro horário, de uma outra forma. Aqui, Satanás, ele vê Eva sozinha, e ele tenta Eva, e ela é seduzida.
pela tentação. Por isso que gerou a queda. Mas olha a astúcia de Satanás. Ele não seduziu ela quando estava com o marido. Porque se ele seduzisse ela, tem um ditado que diz que duas cabeças pensam melhor. Então o que acontece? Se ele seduzisse Eva quando ela estava sozinha, acompanhada, provavelmente Adão não ia permitir. Ele ia tentar evitar aquilo ali. Então Satanás, ele gosta de seduzir ou armar seus laços em alguns momentos quando a pessoa está só, principalmente quem é casado, que Satanás gosta muito de usar a prostituição. Outro ponto, quando Eva, como falamos aqui, ela come do fruto primeiro, ela não leva para seu marido e comeu lá junto com ele. Ela come junto da serpente e leva para ele. Aí o que acontece aqui, nesse segundo ponto? Que Adão poderia evitar de comer o fruto. Mas Adão foi mais fiel a Eva do que a seu próprio Deus. Sabendo das consequências do pecado, ele preferiu cair com Eva do que ficar sozinho. Então ele estava cego, estava, digamos assim, entre aspas, apaixonado por Eva, e deixa de ser fiel aos mandamentos de Deus para ser fiel à sua esposa. Provavelmente, se ele não comesse do fruto, Deus ia banir somente Eva, e como provedor, ele ia trazer até Adão uma outra esposa. Mas Adão foi infiel. Adão preferiu ser fiel à sua esposa, cair junto com ela, do que dar um não a ela e ficar sozinho. Onde eu quero chegar? Hoje nós vemos isso acontecendo, essa infidelidade, com relação que podemos até chamar de apostasia, está profetizado na Bíblia. Então, essa infidelidade do crente com o seu Deus, sendo mais fiel ao homem do que a Deus. Então hoje nós vemos Satanás usando isso dentro da igreja. Quantos líderes têm sido mais fiéis à membresia, para não perder o membro, do que ser fiel aos mandamentos de Deus? Então isso é da natureza pecadora do homem, e nós temos que vigiar. Vamos lá. O homem foi criado por Deus como imortal, com imortalidade condicional. Veja bem, imortalidade condicional. Porém, quando pecou, deixou de ser imortal, devendo viver e morrer, até um dia receber outra vez de Deus esse dom na segunda vida de Cristo. Então, muita gente não entende e até agride um pouco a palavra de Deus. A pergunta que não quer calar: por que Deus permitiu isso? Por que Deus não fez de um outro modo? Não, Deus fez tudo certo. Deus colocou o homem no jardim do Éden e deixou ali a árvore da vida. Então o homem, ele seria eterno, ele viveria para sempre. Bastava ele obedecer os mandamentos de Deus e comer do fruto da árvore da vida. Então o homem era imortal, mas condicional, tinha essa condição. Ele tinha que comer daquele fruto. Então o que acontece? O homem desobedece e é daí que vem a queda. Porque o pecado não pode ser eterno. Deus não vai conviver com o pecado. A santidade de Deus não pode ter comunhão com o pecado. Então Deus não errou, quem errou foi o homem. Deus colocou ali a árvore da vida, que é um tipo do antítipo, que é Jesus. A árvore da vida representa o próprio Salvador. Então Deus coloca a árvore da vida. Se o homem obedecesse a Deus, porque a desobediência é algo que vem acompanhando o homem,
desde o começo. E o homem, quando sofre os danos, às vezes quer apontar para Deus. Mas se o homem obedecesse os mandamentos de Deus e comesse da árvore da vida, ele não morreria. Mas por causa da desobediência, ele perde esse dom, uma imortalidade condicional, mas que é a imortalidade. O homem não ia morrer. Então o que acontece? Como diz aqui no estudo, o homem foi criado por Deus com imortalidade condicional. Porém, quando pecou, deixou de ser imortal, devendo viver e morrer, até que um dia receba outra vez de Deus o dom na segunda vinda de Cristo. Então, Deus ama tanto a criação, que mesmo vendo o homem se tornando um ser depravado, ele não abandonou o homem. Nós temos o proto-evangelho, do grego significa a primeira promessa, que está em Gênesis, nesse mesmo capítulo 3, no versículo 15, onde Deus já elabora um plano de salvação, de redenção da raça humana. Então o homem ali, bastava ele obedecer a Deus e se alimentar do fruto da árvore da vida, ele não ia morrer, mas por causa da desobediência, ele deixa de ser imortal. O homem era imortal, ele não foi criado para morrer, mas por causa da desobediência do pecado, e pelo pecado entrou a morte. Então hoje o homem nasce, cresce, envelhece e morre, surge os famosos cabelos brancos, daí vem a morte, com o avanço da idade. Mas esse dom novamente vai ressurgir pelo amor que Deus tem. Aonde nós temos 1 Coríntios capítulo 15, deixa eu ver se tem aqui, do versículo 51 a 57, onde vai narrar o arrebatamento da igreja. Então, é no arrebatamento da igreja que novamente o homem, o salvo, ele vai receber este dom, que é o dom da eternidade, da imortalidade. Por causa do pecado, Adão e Eva foram expulsos do Éden, porém não do coração de Deus. Então, o tema do estudo é: o pecado não pode ser eterno. Então nós podemos ver que Deus, ele não foi tirano, ele não foi carrasco. O homem é que errou, mas Deus em seguida elabora um plano de redenção. O fato de Deus proibir o acesso à árvore da vida não foi um castigo para o homem. É isso que temos que entender. Foi uma forma de banir o pecado. Eu me torno pecador, tendo acesso à árvore da vida, o pecado ele é perpetuar para sempre. E como Deus ele vai, um Deus santo, como a santidade de Deus vai conviver com homens imorais, porque Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Então quando Deus vê o homem se perder, ele sabia que isso ia acontecer, mas tudo tem que seguir uma ordem. Deus é correto. Então Deus, ele coloca ali a árvore da vida, para que o homem se alimentasse daquela árvore e não morresse. Mas o que acontece? O homem desobedece, o homem, ele pega, e Deus imediatamente, ele coloca uma espada inflamada, tomando conta do caminho da árvore da vida. Imagine, naquela época, o jardim ainda não tinha desaparecido. Hoje esse jardim ele fica situado na região lá no Iraque, fica no Iraque. Então, o que esse jardim não se transformou, gente, depois do pecado? Ele se transformou no nada. Assim é o pecado. O Iraque é um lugar deserto, um dos piores países que existe no mundo. E pior, qual é o ponto terrível do Iraque, desse lugar? A proibição do Evangelho. Então, o lugar onde foi o nascedouro, onde Deus criou pelos homens e colocou ali o seu mandamento, a árvore da vida, passa a ser o que hoje um lugar deserto. Ou seja, tudo que Deus ele nos
dá, nós perdemos com a consequência do pecado, tentação e queda. Então, quando Deus coloca uma espada para evitar que o caminho da árvore da vida tivesse ali acesso, não foi por causa do homem. Deus sempre olhou para o homem com amor, sempre tendo misericórdia, mas Deus coloca aquela espada para que o pecado não continuasse eternamente. E o que é que Deus faz agora? Deus agora ele vai entrar com um processo, vai castigar, claro, então é um outro estudo, mas o fato é que lá na frente, esse dom da imortalidade, ele vai aparecer novamente. Quando é, pastor, que esse dom aparece? No arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo ensinou que no piscar dos olhos, eu vou aqui misturar os textos, a igreja vai ser os salvos, né? Aqueles que creem no Senhor Jesus, no Salvador, Jesus Cristo, eles serão levados e transformados na velocidade dos olhos, no piscar dos olhos. É tão rápido que não dá nem para ver. Se uma pessoa estiver do outro lado, você nem vai ver. A pessoa vai ser transformada de corrupto para incorrupto. Aquele que peca não pecará mais. Olha que coisa. E de mortal para imortal. Então aquela imortalidade que Deus deu a Adão, condicional, claro, ele tinha que se alimentar da árvore da vida, mas era a imortalidade. Eles não foram criados para morrer, mas tinha aquela condição de se alimentar do fruto da árvore da vida. Então tudo aquilo se perdeu. O jardim hoje é localizado na sua região no Iraque, e nós vimos que o jardim virou um deserto. Mas Deus, ele provando o seu amor pela humanidade, ele elabora uma nova redenção, um plano de redenção, e vai trazer novamente a imortalidade. E aonde essa árvore da vida agora aparece? Interessante que a Bíblia nós temos que estudá-la com muita atenção. São 66 livros, mas a ideia não é estudar como quem estuda 66 livros, mas quem estuda um só livro, conhecido como Palavra de Deus. Então, os 2 primeiros capítulos não tem pecado. O pecado surge no capítulo 3 de Gênesis. A árvore da vida desaparece. E quando chega no final da Bíblia, os 2 últimos capítulos, 21 e 22, olha, primeiro capítulo, segundo capítulo, não tem pecado. O pecado vem e ele some, e a imortalidade aparece novamente nos 2 últimos capítulos do livro da Revelação, capítulo 21 e 22, e a árvore da vida aparece na Jerusalém celeste. Então o homem foi banido do jardim do Éden, mas não foi banido do coração de Deus. Então essa é a ideia do estudo. Que Deus, ele em Cristo, nos abençoe e dê bastante sabedoria para que a gente possa continuar nossa missão até chegarmos no nosso alvo, que é a salvação. Louvado seja Deus.